Professor do IFPB desde 1979, onde ingressou ainda como aluno de ginásio industrial em 1970, João Batista de Oliveira Silva foi diretor-geral do Cefet Paraíba e, posteriormente, reitor do IFPB, entre julho de 2006 e agosto de 2014. Durante a sua gestão, entre os anos de 2008 e 2009, ocorreu a transformação da instituição em IFPB. Nessa etapa da sua história, o Instituto alcançou sua mais significativa expansão territorial através da implantação de diversas unidades, presentes em praticamente todas as 14 regiões geoadministrativas do estado da Paraíba. Foi nesse contexto que ocorreu a implantação do Campus Picuí, episódio no qual o professor João Batista de Oliveira Silva participou diretamente enquanto reitor do IFPB. Eu sou o professor João Batista de Oliveira Silva, professor dessa casa já há muitos verões e invernos também, né? Cheguei nessa casa como aluno na década de 70, exatamente em 1970, para fazer o ginásio industrial. E por ser o ginásio, em seguida passei para o ensino técnico, onde cursei o curso de eletrotécnica, curso de técnico de eletrotécnica, e concluí em 1976 esse curso. Como aluno aqui, vivenciei uma experiência de profissionalização, inclusive eu diria que a minha experiência como aluno e vivência nessa instituição até mudou, vamos dizer assim, um pouco do eixo das minhas vocações. Terminei enveredando na área tecnológica, quando até pensava na área de saúde, mas dei continuidade aos meus estudos, né, seguindo a área tecnológica. E como aluno aprendi um ofício, numa época em que essa instituição, a Escola Técnica Federal da Paraíba, aliás, dentro das várias transformações que essa instituição já passou, desde 1909, eu vivenciei, eu diria que o ciclo de escola técnica, que é o período mais longevo que essa escola já teve. Praticamente, eu acho que de 68 a 1998, 99, quando saiu de escola técnica para Cefet, Centro Federal de Educação. Então, enquanto aluno, já graduado em eletrotécnica, tive uma experiência profissional em indústria, onde fui trabalhar, estagiar, e esse estágio deu sequência a um emprego, a um vínculo empregatício de quase 2 anos numa indústria, aqui em João Pessoa, no distrito industrial, chamada indústria essa que tinha o nome de Compel. Ainda existe hoje. E a partir daí, enveredei, terminando meu estágio, trabalho, fiz um concurso para o magistério, começando no Estado, né? Isso em 1978, quando ingressei no Estado como professor, e onde comecei a militar numa área de educação profissional, porque o Estado nessa época estava implantando as habilitações básicas profissionais em eletricidade, construção civil, comércio, finanças, saúde, e após um treinamento que fizemos, na verdade uma licenciatura, e enveredamos para essa formação, né? E até que, em abril de 1979, entrei no Instituto Federal, na época Escola Técnica, né? E de lá para cá, estou aqui como professor. E se considerar esse tempo de 1970 a 76 como aluno, eu passei 3 anos fora dessa instituição em fase de formação, regressei em 1979, de lá para cá. Tenho esse tempo aqui dedicado à instituição, que já está chegando aí aos 42, 43 anos de vínculo de trabalho. Se
voltarmos, somarmos a esses 42 anos, 7 anos de experiência de ex-aluno, né? Você veja o tempo que eu tenho de relação com essa casa. Então, aqui, minha área é elétrica, né? Estou vinculado à área de eletrotécnica, e esse tempo todo, esse espaço tem sido aqui, eu diria que até meu principal espaço de vivência em termos de tempo. Parece até um pouco estranho, extravagante dizer que aqui eu tenho mais tempo do que em casa, né? Ativo, falo de tempo ativo. Mas é um tempo e uma ocupação, para mim, prazerosa, tá? Então, nessa casa, eu desenvolvi, também me envolvi com a gestão, a partir de 81, 82, quando eu comecei em atividade de gestão, de coordenadores de curso, coordenador de ensino, passando por... Aí vem um tempo decorrido em cada uma dessas funções, diretor de ensino 2 vezes, diretor de unidade, por 6 anos em Cajazeiras, até que, em 2006, tive minha primeira eleição para o cargo de dirigente máximo dessa instituição. E quando nessa época nós já éramos Cefet, né? E passamos a Cefet em 99, de 99 a 2008, dezembro de 2008, passou a ser Instituto Federal, tá? Com a Lei 11.892. Então eu vivi 2 etapas. Uma etapa de gestão como diretor-geral, até dezembro de 2008. Houve um período de interinidade de pro tempore como reitor pro tempore a partir da Lei 11.892, de 29 de dezembro, né, de 2008. E tivemos todo o ano de 2009, já Cefet, já Instituto Federal, né, dentro de uma nova, vamos dizer assim, uma nova estrutura que se imaginou, né, para essa instituição. E estive na gestão, houve a eleição, primeira eleição em 2010, e de 2010 até 2014, 26 de agosto, 22 de agosto de 2014, quando encerrou meu mandato, e então um novo reitor que tomou posse em 28 de agosto de 2014. Muito bem, esse é um pequeno relato assim, de uma trajetória de aluno a gestor, né? E eu tentei sintetizar essa trajetória de 1970 até esse período, e claro que vem algumas ações específicas, né? Eu diria que a experiência de ex-aluno ajuda muito, isso dá nos personifica, né? Nos identifica mais com essa instituição, não só para efeito de gestão, mas mesmo como professor, né? Você, às vezes, a gente se transporta nesta sala de aula, naquela cadeira, há tantos anos atrás, eu era aluno. E quantas vezes eu usava, vamos dizer assim, dessa estratégia até para situar alguém como aluno que, em algum momento, tentava até incentivá-lo, motivá-lo, né? Tirar assim de mantê-lo, trazer para um clima institucional que eu diria que aqui também formei meus filhos, 2 filhos meus aqui estudaram, irmãos, né? A gente tem uma identidade muito forte com essa instituição, até porque antes de ser aluno eu já morava no bairro, né, próximo daqui. Então, esse tempo que nós vivenciamos até o momento, né, ainda, apesar de já ter tempo de me despedir da instituição, mas ainda continuo ativo enquanto tiver o sentimento que sou útil, que posso fazer alguma coisa diferente, né? Porque eu acho que o professor tem que se inovar e renovar a cada tempo.
Então, somos eternos aprendizes, né, nesse tempo. E essa instituição, que eu digo que ela tem uma característica camaleônica de se adaptar às mudanças ao longo dos seus 113 anos, né, que vamos completar agora, parece, né, 113, 1909 para cá. Tem uma belíssima história, né, quantos alunos não já passaram por essa casa, quantos a partir dela não se transformaram, né? Construíram aqui competências, desenvolveram habilidades, e é algo que não sai da nossa cabeça. Um tempo que é uma saudade perene, né, que eu digo isso, você se transporta como aluno no tempo em que você estava aqui. Então, essa instituição tem essa força mística, tá? De ser um foco de luz para o futuro, uma tocha de luz para o futuro, né? E quem por aqui passa já não é mais o mesmo, ele sai algo mais, né, sobre si mesmo. Então, essa passagem, que lá na frente eu devo entrar mais especificamente, é uma pergunta mais contextualizada sobre evolução, mas de uma forma assim, muito subjetiva, essa instituição, como eu te falei, a gente tem até um textozinho construído com outro colega, que a gente diz que é uma, uma jovem senhora, apesar dos 113 anos de idade que ela está completando, e pela sua capacidade de se renovar sobre si mesma, de inovar. Então, quando essa instituição foi criada, em 1909, por Nilo Peçanha, através de um decreto-lei, havia uma visão, né, para o que representava a formação profissional naquele tempo. Então, em 1909, quando ela foi criada como escola de artífices e aprendizes, né, o foco era uma escola voltada para uma expressão que eu não gosto muito, mas faz parte dos laudos da história, né? A escola dos desvalidos, da sorte, né? Expressões que não cabe hoje, e talvez, não sei se caberia naquele tempo, mas era o tempo. Um tempo em que os próprios alunos tinham uma concepção social de pessoas degradadas, fora da sociedade. Se pensava que a educação profissional, em um tempo, se criou para deixar livre o caminho do academicismo, né, para as categorias da sociedade mais privilegiadas. Então, era tirar do cenário e da convivência social. Isso faz parte, obviamente, de um ciclo histórico, né? Essa instituição evolui no tempo, né? Passa por escola industrial, passa por escola Coriolano de Medeiros, industrial Coriolano de Medeiros, que foi o mais longínquo diretor, gestor dessa instituição. Foi o Coriolano de Medeiros. Chegou à Escola Técnica Federal, Cefet, e hoje Instituto Federal, que é uma nova concepção. Concepção essa que é preciso que todo o seu corpo docente, técnico, administrativo e sociedade se incorporem nesse sentido da mudança. Me incomoda muito quando, às vezes, a gente escuta expressões do tipo: esse instituto de hoje não passa de uma escola técnica pintada de verde. São refrões que se fala, mas ela está muito além disso aí. Tá? E essa mudança ou transformação que ela, obviamente, abraçou, sempre aceitando os desafios de mudanças de paradigmas, novos paradigmas, né? Assim, a gente sempre acreditou que o espaço de desenvolvimento não acaba no limite das nossas visões. É onde entra aquela expressão do além-mar dos navegantes portugueses. Você que é professor de história, né? Quem está navegando
pleno oceano, há um limite da visão do referencial onde você está. O mundo acaba ali, né? Mas vamos até lá, vamos descobrir outros mundos sempre. Assim. E assim, eu diria que a nossa instituição, diante desses novos desafios que surgiram, a partir da nossa nova institucionalidade, né? Que nós tivemos que mudar os nossos conceitos, se reconceituar, né? Os novos cursos que surgiram dentro da evolução cíclica da nossa história. A gente saiu de formação, qualificação profissional a nível de, na época, ensino fundamental, que era o primário, uma formação profissional, você já passa a implantar o ensino de segundo grau, com uma formação profissional agregada, né? E vem nas evoluções Cefet, que se implantam os primeiros cursos de nível superior dessa instituição. Vem os institutos federais, que não só a sua expansão regional, né, a nível de Paraíba, crescemos, nos multiplicamos, né, de uma educação profissional a nível de Brasil, que cresceu a nível de cento e poucas instituições, 140, para você ter ideia, muitos anos de história, isso em 2002, de repente hoje nós temos, a nível de Brasil, mais ou menos 650 novas unidades divididas, concentradas em 38 institutos, 2 Cefetes e um Centro Federal de Educação, o Universidade Federal Tecnológica no Paraná, que se vincula a essa rede de educação profissional. Então são os desafios novos, e aí tem que se administrar isso aí, né? Paraíba sai, essa escola técnica situada em João Pessoa servia Paraíba. Isso em 64 anos atrás, aproximadamente, e nascia também a Escola Agrotécnica Federal de Souza, que foi ela, uma das células que formamos um embrião na Paraíba para criar. Nasceu o Instituto Federal a partir dessas duas, né? Então, hoje, essa expansão que ocorreu, né, na nossa história foi fantástica, né? Assim, a nível de aumentar a sua capilaridade, servir as diversas regiões, que a gente chama, a partir de estudos que foram feitos, de uma forma muito, por sinal, apesar do pouco tempo que a gente tivemos de 2008 até 2014, para a gente efetivar a criação do Instituto Federal, aquilo demandou muitas ações para poucas pessoas que a gente tinha na época, então todo mundo teve que se redobrar, todos que se engajaram nesse projeto se redobraram em esforços, né? Eu vou falar para você mais tarde, em outras perguntas, como foi isso em cada região, né? Algo assim parecido com aquelas, voltando novamente à toalha da história, como as entradas e bandeiras em território onde a educação profissional era desconhecida, né? Ou as pessoas usufruíam da educação profissional, mas em outros locais, tinham que sair, né? Isso deixava as famílias órfãos, muita gente saía dos seus redutos, né, da família, para vir estudar em Campina Grande, João Pessoa, ou mesmo fora, em outro estado. E essa foi uma das essências da filosofia da criação desses institutos e a expansão da educação profissional e tecnológica. O que é que ocorreu nesse trajeto para que isso acontecesse? Né?
Em 2006, a nossa instituição ela era apenas Cajazeiras e João Pessoa. Cajazeiras e João Pessoa houve um plano de expansão, isso em 93, entre 93 e 95, quando foi consolidada a nossa instituição em Cajazeiras, a gente criou a nossa primeira unidade descentralizada de João Pessoa, da Escola Técnica Federal. Mas é um projeto que começou em 88, a obra começou em 88, houve brigas e dissidências políticas, que também era para ter nascido no mesmo período em Campina Grande. Terminou ficando em Cajazeiras, né? E Campina Grande, esse projeto só veio acontecer depois, já na nossa gestão. Não é muito diferente o que aconteceu entre, você falou do Rio de Janeiro e Minas Gerais, porque optaram, por exemplo, na época em que houve a divisão, ou a ideia de se criar uma nova instituição, né? Todos os estados vieram. Minas Gerais e Rio de Janeiro não queriam vir. Sustentaram isso desde o início e terminaram ficando fora mesmo do projeto. Em 2008, 2007, 2008, do mesmo jeito que a gente passou para a Cefet, e também na década de 70, quando Minas Gerais e Paraná, né? E depois o Rio de Janeiro, saíram da condição de escola técnica para a Cefet. Foram os primeiros que evoluíram. Mas todos eles, na época em que a gente estava, que surgiu a ideia dos institutos, que eu vou lhe contar isso, que a princípio não era instituto, tá? Todas as unidades do país tinham projeto de ser Universidade Federal Tecnológica, porque o Paraná sozinho migrou por questões de força política. Paraná, Rio de Janeiro e Minas também queriam ter ido na época, mas não foram. Tá? E quando chegou a ideia dos institutos federais, todos os Cefetes do país também queriam ser Universidade Federal Tecnológica. A princípio, criar uma nova entidade. Você sabe que na escala existe uma trajetória dos modelos de educação superior. O primeiro núcleo educacional chama-se faculdade. O segundo é instituto. O terceiro é centro. O quarto é universidade. Então, o que é que diferencia esses níveis, né? Faculdade, só graduação. E geralmente sem muita diversificação. Aqui no passado, você sabe que surgiu faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Filosofia, né? Tinha isso isolado. Depois se juntou tudo numa única universidade. E a gente ainda encontra dicotomias nisso, né? Você hoje tem, na área da Universidade Federal da Paraíba, o Centro de Ciências Jurídicas, vinculado à Universidade Federal da Paraíba, tem projetos de ser, de novo, faculdade de Direito. Tanto é, até voltar ali, vizinho, Praça João Pessoa, vizinho ao Palácio do Governo, você sabe que ali foi um ponto onde o curso de Direito, no passado, ali se estudava, né? Mas, no caso dos institutos federais, isso em 2008, início de 2008, havia dentro do governo, na época o governo Lula, Haddad chegando como ministro da Educação, e havia um projeto do governo que era o Plano de Desenvolvimento Econômico, que envolvia crescer também a educação e outros projetos. Então a ideia a princípio se pensou
fazer uma experiência piloto com o Instituto, na época, o Cefet São Paulo. E isso, obviamente, no centro de uma discussão veio, por que só São Paulo? Se ele faz parte desse conjunto que está aqui, como é que se estratifica uma unidade, né? E os demais ficam fora? Então, ali gerou discussões. Se pode se fazer para um, tem que se fazer para todos. E ali gerou polêmicas entre nós, diretores, na época e tal. E terminou o projeto saindo para todos. Mas Minas Gerais e Rio de Janeiro continuaram fora sem mudança de institucionalidade, continuam Cefetes. Gerou um confronto com o Fernando Haddad na época, o MEC, né? E ou vem junto com a gente ou vocês ficarão onde estão. E eles preferiram ficar onde estão. Sem entrar em detalhes, seriam outras conversas, também não interessa nesse. O vosso interesse é outro. O que é que isso tem de diferença entre Instituto Federal e Cefet? Eles continuam mesmo ou mudaram? Eu até diria que eles hoje poderiam estar melhor se tivessem ligado para o Instituto, mas é uma opinião isolada de João. Houve algumas discussões nessas passagens, nesse trajeto para se transformar em Instituto. A forma como foi discutido a nível de MEC e CONIF na época, Conselho de Reitores, com Cefet, na época a gente chamava de Concefet, hoje se chama CONIF. A CONEAF, que era o Conselho Nacional das Escolas Agrotécnicas Federais, eles eram isolados da gente. Tá? A gente morava na mesma casa, ou no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes. Não havia essa intenção de unidade. Foi preciso muitos embates, discussões, foi muito dialético essa discussão entre os reitores ou diretores gerais na época de cada estado, isso é até histórico, né? Até chegar à condição do martelo ser batido, onde se discutiu desde estruturas organizacional, orçamento, cargos, vagas, novos concursos, o crescimento dentro do Estado em cima de um plano de desenvolvimento orientado, projetado, né? E isso aconteceu de forma que tudo bem, chegou o momento em que, 29 de dezembro de 2008, ao apagar das luzes do ano, né, foi aprovado os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em cada estado. E se planejava para cada estado um crescimento, como eu te falei, ordenado. Crescer ordenadamente, claro que isso depende das ideias, de um planejamento local, de estudos de arranjos produtivos, eixos vocacionais. Vem a questão das políticas que definem aonde esse campus vai ficar. Isso não foi fácil. Qual é o prefeito que não queria uma instituição nova, né, na sua unidade? E foi assim que os institutos foram criados. E aí vem um ponto que ele vai servir de ponto de partida para outras coisas que eu vou te falar. Já que você falou, se houve discussões, ideias, troca de ideias para o Instituto Federal nascer, ou a gente passar de Cefet para Instituto, foi assim, 100% adesiva, de aderência, havia algumas dissidências que não foram tão fortes a ponto de bloquear o argumento. Argumentos vencidos, discutidos, né? E nesse olhar para o horizonte de desenvolvimento, a gente entendia que seria melhor com aquilo que o governo vislumbrava de investimento, de dar continuidade, porque, de certa forma, lá no final eu vou falar isso aí, existe, não basta apenas criar
a manutenção ela é tão ou mais importante do que a criação. A criação é uma ideia que você consiga, faz a consignação dela, adota, né? Implanta, mas depende de políticas de continuidade, de investimento em cima do óbvio. Tá? Então, na época, o Instituto, a Escola Agrotécnica Federal de Souza não chegou muito fácil. Não só ela, como no país todo, houve reações contrárias, até que chegou um momento que teve. Para formar os institutos federais nos estados, era necessário que, aonde houvesse as duas autarquias, era preciso que as duas conversassem, se entendessem para formar uma só. Então, quem é uma autarquia independente, como era, por exemplo, a Escola Agrotécnica de Souza, para eles tinham um projeto de sair de escola técnica para ser Cefet. Então, o Instituto surgiu de uma forma que atrapalhou as ideias dos Cefetes, de formação de Cefetes das próprias escolas agrotécnicas, que tinham os projetos isolados, eles queriam ser Cefet. Quando eles queriam, se pensavam ser Cefet, eles queriam sair da condição de escola agrotécnica para ser Cefet como a gente era na época, uma autarquia que tinha uma certa autonomia como autarquia, e com possibilidade de crescimento em nível de atuação, né? O curso superior chegaria e daí outras. Pois bem, então a escola agrotécnica não chegou muito fácil, não. Foi preciso muita conversa, até que chegou um momento que no Brasil todo começaram a haver as adesões e a daqui tinha que chegar. Como também tivemos outra entidade para a formação dos institutos, lá sim houve uma resistência muito forte, que foi as escolas técnicas vinculadas às universidades. Então você tinha a Escola Técnica Fidalgo de Negreiros, em Bananeiras, né? A Escola Técnica Agrícola em Bananeiras, você tinha uma de enfermagem em Cajazeiras, você tinha uma de enfermagem aqui em João Pessoa também. Tem um curso técnico de enfermagem dentro do curso de enfermagem. Então eles não reagiram muito bem. Tanto é que continuaram, não cederam, mas havia divisão, havia quem tinha interesse também em se vincular a gente, né, aos institutos federais. Pois bem, então as escolas técnicas vinculadas às universidades continuam na Paraíba assim, mas tem escolas técnicas vinculadas às universidades no Paraná, por exemplo, que deu origem a um instituto federal, associando-se a uma agrotécnica, por exemplo. Então, mais especificamente aqui na Paraíba, houve algumas discussões, mas eu diria que os argumentos, ou os contra-argumentos, não foram suficientes para barrar ou dificultar a chegada do Instituto Federal. Havia uma mudança de paradigmas também, né? Isso representaria ser Instituto Federal dentro da concepção, nova concepção, é você ter uma transformação sobre si mesmo para melhor. Um novo patamar, um novo campo de atuação, um novo status quo, novas graduações, mestrado, doutorado, tudo isso estava aberto para você crescer nesse caminho. Nós estamos a caminho de um doutorado, temos já várias graduações implementadas. Quando o CFE, a nossa instituição se transformou em Instituto Federal, até a nossa saída em 2014, nós conseguimos deixar autorizados a funcionar 21 unidades. A cada 50 quilômetros, em média, de Cabedelo a Cajazeiras, nós temos unidades que hoje atendem do litoral ao sertão, Cariri, Curimataú, Agreste, Campina Grande. Campina Grande já foi a primeira a nascer, já dentro da, ainda como Cefet, isso em 2007, a gente conseguimos essa instituição fazê-la ser construída, mas implantamos, aí é onde vai ser interessante, como chegamos após estar o Instituto, né, vamos dizer assim, a nova institucionalidade, a mudança sobre si mesmo, e que implicava em renovação
não só na própria instituição, que precisava de uma nova compleição, estrutura, equipamento. As novas precisariam de prédios, sedes, unidades para poder funcionar, professores, técnicos administrativos. E nós não esperamos, né, que pudéssemos estar totalmente constituídos de tudo que fosse necessário para poder começar. A gente acreditou no projeto, acreditou nos investimentos. Picuí nasceu numa escola municipal cedida pelo Estado para a gente poder funcionar. Talvez você tenha passado por Picuí e não conheceu talvez essa sede onde nós começamos no primeiro momento. Onde essa escola nasceu, foi implantada, né, um lixão que se transformou numa unidade de formação, né, educacional de alto nível. Então, quando nós pensamos as nossas instituições, nós pensamos na isonomia, né, na igualdade de direitos daquele espaço geofísico, né, de cada município, as suas necessidades, as suas carências, as suas virtudes, as suas potencialidades para os cursos que implantaríamos ali. Tanto é que houve audiências públicas para definir cursos, momentos muito emocional, inclusive, na época, quando vivenciamos esse tempo. Até que chegou o momento da escola começar a funcionar em unidades, vamos dizer assim, cedidas, porque cada município onde foi selecionado para a implantação da construção dessa unidade, da chegada, os municípios cederam terrenos, o terreno foi cedido pela prefeitura, em média 5 hectares para que essa unidade pudesse nascer. Até o projeto de engenharia e arquitetura, os prefeitos na época, né, faziam parte das exigências e participavam com isso aí. Aí, claro, uma vez o terreno incorporado ao Instituto, as verbas federais chegavam, as licitações abriam, as obras começavam, até chegar um momento que Picuí a gente esperava, por exemplo, no máximo 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos em unidade provisória, aconteceu no prazo, acho que em 2010, 2011, Picuí foi inaugurada, uma obra começou em 2009, 2010. Preciso olhar. Mas, em síntese, chegou, o importante é que chegou. E a gente tinha uma visão, davam condições, de acordo com os projetos que a gente tinha, né? Ia fazendo, um projeto de escola progressiva, que você podia ir construindo por módulos e ir crescendo, né? E assim, de acordo com o terreno, o Picuí é um caso diferente, se você observou, dentro de um... Para você ter uma ideia, da portaria até o muro lá no fim, você tem um desnível de quase 30, 20 a 30 metros, 25 metros, se não me engano, de diferença de nível. Então você teria que construir aquela escola, se tivesse que ir até lá embaixo, sob pilotis altíssimos. Só que os pilotis, que são as colunas, os pilares, quando você fechava aquelas colunas, gerou novos ambientes, né? Você percebeu que se você for para a última sala daquela unidade, você olha lá para trás de cima. O próprio de, a gente chama em degrau, uma construção em degrau. E assim chegou, está lá aquela maravilha, né, implantada. E tem, obviamente, dentro daquele princípio que a gente adotava na época de pensar em igualdade. Eu mesmo pensava assim, o que tem que ter em Brasília, e se dizem que é bom, eu quero nas nossas unidades. E aí onde entra uma passagem interessante, uma visita onde o prefeito Buba Germano, na época, nós fomos a Brasília para discutir a implantação, o projeto. E quando a gente apresentou aquele projeto lá, que o pessoal olhou, disse, como é que pode, né? Um município com tantos quilômetros quadrados de área, não chegava a 20 mil
habitantes na cidade. Mas você não olhava para a cidade. O olhar não era a cidade. O olhar era a região, ou a mesorregião polarizada, por um município que você escolheu. Ou selecionou, foi escolhido, não importa. Então ele estava ali, a escola seria radicada, instalada, mas para servir aquela região, em torno de 11 mil municípios, 11 municípios, esses 11 municípios magiando com o Rio Grande do Norte, né? Ité, Nova Palmeira, e outros, já me lembro de outros. Mas são quase de Remígio para trás, né? Barra de Santa Rosa, era o nome que eu estava querendo me lembrar. Então você imagina, para esses municípios chegarem, quando se noticia que naquela região, né, seria construída, você não imagina o quanto de prefeitos que a gente recebia, cada um que dissesse, dá para ser na minha terra, o que é que eu preciso fazer, né, para ter uma unidade dessa no meu município. O momento de chegar à decisão, havia estudos de nossa parte, havia tem as influências políticas, tem os eixos vocacionais, né? E lá na frente você fala alguma coisa sobre não só o Lula, como a governadora, você citou, a Fátima Bezerra, né? Que teve influência, né, nesse momento, como outros políticos, né? O governador da época, Ricardo Coutinho, uma pessoa assim, que esteve muito próximo da gente na época das defesas dos projetos, porque não teriam sido 21 se não fosse a vontade e a garra política que tem a nossa terra e aqueles que se agregaram à nossa a ideia, né, de dar essa força nas esferas decisórias, né, de lá. E você, esse tempo que você passou lá em Picuí, você viu lá, havia um amigo, havia não, existe esse amigo, que era reitor do Rio Grande do Norte, somos amigos de infância, muitos anos, e a gente não é que disputasse, mas a gente dizia, vamos juntos mapear nossas fronteiras, né, com unidade. Se você olhar a partir de Guarabira, você tem Nova Cruz no Rio Grande do Norte, né? Saindo de. Aí chegou Campina Grande, Mamanguape, não, Mamanguape é a universidade. Ali, Esperança, chegamos em Picuí, né? Picuí, você está bem pertinho do Rio Grande do Norte, de com fronteira, Cuité e tal. Carnaúba não, aquela cidadezinha à frente de Picuí, que tem aqueles castelos de pedra, né, que a gente passa, Carnaúba, né? Tem Carnaúba e... Bom, então a gente, depois você sai e entra no Rio Grande do Norte, você tem Caicó, Catolé do Rocha, lá na frente você tem Pau dos Ferros está bem próximo de Souza perto de Cajazeiras, e a gente saímos ali implantando sementes, né, educativas, né, magiando as nossas fronteiras, tá? Então, tanto é que o Rio Grande do Norte a gente tem 21 unidades, o Rio Grande do Norte tem 21 ou 22. Mas era uma ideias integradas que a gente tinha, né? Mas, quando a gente chegava à questão as decisões, né? Plano de expansão 1, plano de expansão 2, plano de expansão 3, era mais ou menos assim. Parecia a gente que participava, vivia muito em Brasília esse tempo todo, e a gente sempre tinha por hábito ter nossos projetinhos guardados. Tinha uma bolsa do expediente e tinha uma bolsa extra que ali levava o extra. Então, nós, dessa maneira, que tínhamos sempre um pensamento organizado e estruturado em projetos, a gente chegou a esse estágio, né? E essa instituição, como eu te falei, ao longo desse tempo, ela tem uma sina de crescer, desenvolver, criar, mudar,
se transformar, graças a uma continuidade do trabalho que vai desde o nosso primeiro gestor até os atuais que passam, e todos no seu tempo dão a sua contribuição, sempre caminhando para frente. Tá? Ela não regride. Tá? Há um princípio da continuidade, das boas ideias, das coisas, para que as coisas possam acontecer. Pois bem, então Picuí, eu me lembro que na época a gente tem fatos de políticos de outros municípios de população maior e área maior, né? De você ser questionado não direto numa plateia, mas quando você encerra aquele momento, alguém chega para você e diz: mas por que Picuí? Né? Meu município é muito maior. O que é que o senhor fez? O que é que precisa ser feito para em Guarabira? Eu não gosto de trabalhar com sujeitos ocultos. Na época era Zenóbio Toscano, prefeito da época, e estava nesse momento convidado para essa solenidade lá, de questionar. Depois chegou a vez de Guarabira também, né? Mas não foi naquele tempo. Né? Por que Princesa Isabel? Né? Picuí, Princesa Isabel, dois municípios pequenos. Né? E a gente, Guarabira, a Rainha do Prédio, né? Tem um codinomezinho para a cidade. Bom, é uma questão de tempo. E aí veio, obviamente, aquelas decisões que a própria Fátima Bezerra, uma pessoa assim, para defender os interesses dela, sempre chegava perto da gente, mas a gente também chegava perto dela para os interesses políticos de implantação, porque Nova Palmeira está bem pertinho dali, ela é muito amiga daquela região, prefeito e tudo. E era aquela pessoa que sempre solista que estava perto. Né? E sempre que a gente precisava de um apoio para uma decisão, ela era daquelas que se associava à nossa comitiva para ajudar em consignações, em projetos, em recursos, e assim foi. Bem, eu acho que no início da minha fala eu disse que a gente tivemos uma tarefa de hercúleas para poucas pessoas. Você, quando pensa na situação que nós estávamos, a gente tem que pensar quais pessoas, entre essas poucas, tinha essa identidade de trabalho, não só conosco, comigo, questão da confiança, segurança, afinidade, disposição, inclusive, para sair de sua casa, como a maioria era de fora. Né? Hoje, se você passou o tempo em Picuí, são pouquíssimos funcionários ou servidores do campus Picuí que são de Picuí. Talvez os que estão lá existam, uns poucos, ou aqueles que foram e se radicaram. Ainda continua, tem gente, eu acho, no meu tempo ainda, terminou ficando em Picuí um tempo. Mas para escolher essas pessoas, eu busquei aquelas pessoas, como eu te falei, que eu tinha identidade. A professora Verônica, por exemplo, como diretora-geral, além de uma relação de amizade muito grande, fomos alunos contemporâneos aqui nessa instituição, tá? Uma amizade de muitos anos. E ela também, quando eu, em minha primeira gestão como diretor-geral, na nossa estrutura organizacional havia um diretor que a gente chamava de não era, não tinha um vice-diretor escrito assim, mas era diretor da unidade sede. A unidade sede era uma pessoa como eu tinha a unidade de Cajazeiro, tinha diretores nessas duas unidades e como diretor geral. Então tinha esses dois assessores diretos. A professora Verônica foi esse laço de amizade, confiança, competência, tá? Garra. E um fato muito interessante, conhecedora da região porque é filha de Picuí. Isso era um fato. Como Graça Negreiros é filha de Picuí, ainda hoje tem os pais, irmãos, radicados na cidade. Então isso foi algo que eu não olhei para religião, partido político, e ninguém para compor essa minha equipe. Tá? Eu busquei aquilo que eu chamo de vetores, uma associação, um consorciado de forças
que a gente trabalhou na resultante das nossas forças ideológicas, políticas, né? E assim foi. E foi uma experiência que deu certo. Tá? Então, essas propriedades ou essas características me fizeram decidir por essas pessoas e outras em outros municípios também. Né? Também não era fácil a gente, com tudo concentrado aqui, nessa mudança de paradigma e uma nova institucionalidade, fazer as pessoas mudarem em si mesmo para isso. Então, vieram os primeiros concursos públicos, né, para você selecionar servidores para essas unidades. E na época, hoje mudou um pouco as coisas, né? Mas a gente precisava dos servidores. Tanto é que os concursos eram direcionados para as unidades. Fazíamos randomicamente para as unidades. Então, a gente não podia nem fazer tantas remoções porque o número de servidores era inferior à demanda, que crescia ano a ano essa demanda. Mas na frente os novos concursos que já possibilitava com 1 ou 2 anos de atuação na casa, que era quando se permitia, porque nós chegamos a ter 223 professores substitutos. Isso me gerou, na época, você tinha um número que você não podia exceder a 30% do número de professores. Eu sei que eu estava muito acima. De repente, isso gerou até poderia ter gerado um certo problema, mas se não fosse uma ousadia e uma desobediência que nós fizemos, tudo bem, querem tirar o excesso, você vai parar a nossa instituição, direto, conversando com o ministro. E aí? Vai parar a instituição com menos 60 e poucos professores, como vocês estão querendo? Resumindo, esses 223 professores substitutos terminou sendo o número de professores que nós ganhamos, né, para poder formar o nosso corpo de efetivos. Além das vagas que tinham dado, os 223 foram absorvidos. Aquele excesso que eu tinha sobre o limite terminou sendo a, a dotação, né, que me permitia fazer concurso naquela época. Então, isso não, como eu estava dizendo, não foi. Nós tivemos nossos momentos difíceis também, né? Você imagina o que é em pleno desenrolar obras, problemas com empresas, falta de recursos, mas de repente chegava, era apenas aquelas variações, de repente excesso de recursos, e a gente, foi o nosso ponto forte, para lembrar daquela bolsinha da mão esquerda que eu andava e a outra na mão direita, que de repente surgiam os recursos, quem tem projetos, pronto, né? Nessa história a gente ganhamos muito, assim, com recursos extra-orçamentários, que nos permitiu fazer reformas, implementar campos. Às vezes, sobre o mesmo projeto em andamento, aparecia a oportunidade de você expandir dentro da própria obra, né? Mas fora a parte de equipamentos e tudo. Então, você imagina o que é você, no espaço de 4 anos que nós tivemos, de 2009 a 2014, 5, né? Considerando 2009 inteiro, mais os 4 anos, 2010 até 2014, para implementar as instituições, as 5, as 3 que já faziam parte de uma pessoa, Souza e Campina Grande que nasceu, que começou ainda, mas terminou, já foi construído, não, foi construído em 2007, inaugurado em 2007. Não, desculpa. Eu assumi em 2006, 2009, Campina Grande foi inaugurado. Estava passando de Cefet para o Instituto Federal. E vieram as 5 iniciais, as outras, primeiras 5, depois mais 5. Né? Deixamos em obras quando concluímos o nosso mandato. E a atual gestão deu continuidade, né, às obras que estavam em andamento, as outras que foram construídas na sua própria gestão. Mas você equipar, porque não é só construir. Depois de construir, você precisa de servidor, né?
Você precisa de equipamentos, automóveis, computadores, que a gente chama móveis, patrimônios móveis e imóveis, como quem diz assim. E estruturar toda essa instituição, né, que, como eu te falei, precisávamos de gente que nem sempre tinha na mesma quantidade que a necessidade, que a demanda exigia. A verdade é que o início dos institutos federais, em quase todas as unidades, todas elas nasceram num berço que ainda não era o esplêndido. O esplêndido foi o palácio, né? Cada um após a sua inauguração, construção, mas a maioria migrou de uma unidade provisória. E se você conhecesse por onde nós passamos, posso falar de Princesa Isabel, por exemplo, funcionávamos em 4 lugares diferentes. Lá houve, por que isso aconteceu? Poderia ter sido a primeira a ser construída. Nós tivemos um abandono de obra, problemas da empresa. Até retomar a obra e voltar, leva um pouquinho de tempo. Então a gente não tinha um espaço grande. Você imaginava no mais tardar, 2 anos dessa unidade provisória para ir para as novas sedes. Mas tivemos situações de alunos que se formaram nas unidades provisórias. Eu vi isso em Princesa Isabel, eu vi isso em Patos, tá? Eu vi isso em outras, eu acho que Picuí também. Não, Picuí já foi formada na unidade nova, foi Picuí. Monteiro, tá? Por sinal começou junto com Picuí. Mas foi muito, assim, um momento, eu diria, bonito da nossa história para essa mudança de instituição, de institucionalidade CEPET para os institutos federais, que isso representou, primeiro, vamos dizer assim, um avanço na nossa instituição cresceu com isso. Hoje, mais de 30 mil alunos, mais de 2.500 servidores, aproximadamente, mais ou menos 2.500 servidores hoje. Então, isso, além de trazer desenvolvimento para a região, a gente conseguiu, também era uma das ideias desse projeto, fixar a juventude no seu espaço territorial, despertar talentos. Claro que, apesar disso tudo, você não pode impedir essa juventude de sonhar com outros saltos. Nem sempre as conquistas ou suas realizações estão naquele seu contexto territorial, né? Mas pelo menos a nível de formação, educação, eu acho que as famílias de 2009, desde a criação dos nossos institutos, elas ficaram mais unidas. Assim, os filhos ficaram mais próximos do seu ninho paterno, né? E claro que voaram no tempo certo, mas tiveram mais tempo. Isso evitou êxodos, fixou gente na terra, gente que se manteve na terra. Tem um exemplo de alunos formados em Cajazeiras, por exemplo, que estudaram, hoje são professores da nossa própria escola em Cajazeiras. Outros que se transformaram em empresários no ramo da construção civil, como técnico na área de edificações, ou agrimensura, que foi um dos primeiros cursos lá de Cajazeiras. Alunos na área de desenvolvimento de software. Pessoal em Cajazeiras chegaram a ter um avanço muito alto em análise e desenvolvimento de software. No seu, havia análise e desenvolvimento de software, o outro era tecnologia da informação, e um outro nome. Como tem Picuí nessa área também. Mas eu quero dizer que tem alunos de Cajazeiras e empresas que foram para muito longe e se respaldando na sua formação profissional. Então, eu tive a oportunidade, ainda um lance referente a Picuí, de vir
num trabalho de inspeção, estava conosco no carro, estava vindo de Patos. E a gente, quando chega ali em Soledade, entra para Nova Palmeira, né, faz aquele atalho, e encontramos no meio da estrada um aluno formado fardado, né, que tinha aula de 1 hora da tarde, no sol escaldante. Né? E a gente para no caminho, dá uma carona a esse rapaz, o professor do MEC, que estava conosco, a autoridade, conversando com esse aluno e vendo o aluno, já sou um vaqueiro, trabalho numa fazenda aqui na região, e está na hora da minha aula, eu tenho uma prova, pensei que não ia chegar e vocês aqui me ajudam. E esse professor lá de Brasília, o MEC, um coordenador de projetos lá, estava vindo fazer uma inspeção em Picuí. E ele até disse, professor João, se eu voltasse daqui agora com o que eu ouvi desse aluno, eu acho que os institutos, eu vislumbro o que ele vai poder fazer por essa região. Porque o que esse aluno falou para mim, está no 2º ano, é um vaqueiro, continuava ainda fazendo aquele trabalho. E muita gente, professor Alexandre, passou e acha que mudou a vida, tá? Por essa experiência de instituto. Então, eu diria que todos, é uma coisa boa que nossa instituição tem. Eu sou um pouco suspeito em falar, porque você já viu que eu tenho muito tempo aqui, posso falar como aluno, como professor, como gestor, e que ainda me sinto muito motivado a continuar esse trabalho. E... Mas todos que chegam e se incorporam a essa grande família, mesmo ela estando hoje fracionada, fragmentada, mas eu diria que por sinergia, o somatório dos pedaços que representa cada uma das nossas unidades é maior do que o todo. Eu acho que essa instituição ainda pode fazer muito mais do que o que está fazendo. Passamos por tempestades, ventanias, maremotos, mas a gente não perde o rumo. Eu acho que a gente tem um rumo bem definido. Aí é onde eu quis chegar, o que eu estava querendo dizer é que cada um que chega aqui espiritualmente se incorpora não como aqui veio atrás de emprego, mas procurando trabalho e que tem muito a dar e a fazer. E aqueles que chegam pensando diferente terminam se incorporando, né, depois que se mistura, né, vê a cultura, a nossa cultura interna. E eu diria que a gente tem um corpo de servidores fantástico, muito bons, potenciais altos. Você vê que todos vêm de seleção, onde a amostragem é muito significativa, concorrência alta, poucas vagas e entram, né? Então, portanto, a peneira passa não vou dizer que você que sejam os bons ou os melhores, mas aqueles que naquele momento da sua seleção se mostrou potencialmente competente, né? Atingiu os parâmetros necessários para ser aprovado e que outros não passaram na peneira. Mas é como eu disse, essa instituição, uma vez com os devidos investimentos no seu devido tempo, né, haverá de continuar sendo essa tochinha de luz para o futuro para muita gente nessa Paraíba querida que a gente tem. Tá? E essa Paraíba, ela é um celeiro de uma força de trabalho competente, né? Que aceita desafios. E a gente precisa acreditar nisso. As instituições podem fazer muito mais, seja os institutos, seja as universidades. E quando eu falo institutos e universidades, nós só não podemos continuar trabalhando cada um no seu canto. Cada um como se fosse uma ilha que não se comunica. Perdemos muito com isso. E a gente precisa ter um projeto integrado de Estado, em termos de educação profissional, em termos de educação superior, que nós também, não é só tecnológica das engenharias, mas a tecnologia da consciência, né? De diversas áreas do conhecimento. E se nós, vamos dizer, planejarmos juntos essas instituições, haveremos de aumentar o nosso potencial, né, de força, de produção.
e não simplesmente repetirmos o que os outros fazem, reproduzirmos, né? Eu acho que a gente pode ter uma maior produtividade, né? Desde que a gente pense e decida. Né? Então, eu diria que o Instituto precisa conhecer, ou reconhecer, ou reformatar, né, vamos dizer assim, esse potencial da nossa capacidade. Precisamos fazer isso, precisamos. Esse autoconhecimento é necessário de si, que é aquilo que a gente faz com a avaliação, de perguntar, ou de nos perguntarmos uns aos outros, né? O que é que a gente, pensando em comunidade, né? De que cada um, seja onde ele está prestando o seu serviço, né? Que eu chamo de guarita de trabalho, ele possa fazer cada vez bem melhor, né? O que faz, claro, que precisa ter condições para que o trabalho seja melhor. Então, isso depende de equipamento, depende de ambientes, condições de trabalho, alunos sonhadores, né? E que nós, professores, possamos ser esse meio que proporciona que os sonhos desses nossos alunos se realizem, seja onde for. Em cada uma das nossas unidades, eu acho que cada servidor do Instituto Federal, não importa aonde ele esteja, ele tem que ter não se está longe do seu espaço, vamos dizer assim, de família. Não é fácil você trabalhar fora e, né, em outro local, distante da família, mas como cumprir a sua missão, né? Mas que cada um se sinta feliz no que está fazendo, né? E que procure melhorar e crescer na sua produção, né? De ensino escolar e por aí vai. E se sentir responsável como um todo, não é só o reitor, o diretor do campus, ou o coordenador, ou o diretor de ensino. É muito comum a gente, muitas vezes, repassar responsabilidades, né? Cada um de nós temos um papel. Eu diria que isso foi uma ameaça que ocorreu nas nossas entidades quando houve a desarticulação do ensino técnico e do ensino médio. Isso aconteceu em, acho que 2002, não, isso foi em 98, né? Ainda era Fernando Henrique quando houve esqueci agora o nome do ministro, já me lembro da época. Eu não, na época realmente isso deu foi muito duro para a gente aceitar aquilo ali, né? Você separar, foi quando se criou os cursos que a gente chama de sequencial, né? Ou seja, o aluno faz a sua formação, que a gente chama de propedêutica, em sintonia com a formação técnica. Isso desassociou. E fez as nossas instituições, durante um tempo, você atuar só em cima do ensino médio. Não foi interessante aquilo ali para a nossa instituição. Eu conheço, inclusive, os teóricos dessa fatídica, né, ideia que colocaram em prática. Isso nos causou um trauma muito grande. Né? Isso voltou em 2000, com a Lei 5.000, não sei o que, 11, agora esqueci também, que voltou a reintegrar novamente a formação técnica com o ensino propedêutico, dando uma única formação. Se você voltar aos anais, assim, digamos, dos preceitos jurídicos do ensino, houve um tempo que, por interpretação, um aluno nosso que viesse para uma entidade federal como a nossa e fizesse um curso técnico, ele não poderia entrar na universidade. É como se tivesse que parar, mas isso foi um curto período de tempo, mas havia.
isso conseguiu-se tirar esse gargalo disso aí, então ficou o ensino técnico, né, produzido, fornecido pelas nossas instituições como uma formação de educação básica com um viés integrado de formação profissional. Agora, que o ensino médio, dentro dessa nossa instituição, você ter ensino numa entidade de educação profissional, isso não foi uma agressão na época, não tem dúvida. Tá? Agora, eu acho que nós nunca perdemos a nossa vocação sobre isso. Pode ter causado um trauma, uma coisa que veio de cima para baixo. Né? E ouvir expressões do tipo: se alguém que planejou tal decisão, quando se chegou a essa desvinculação, de dizer que uma das razões que o nosso aluno, de se implantar um ensino técnico desvinculado de um médio, é porque ele falava na época, tipo, o aluno nas escolas técnicas, nos CEPETs, ele faz um curso um ensino médio, e de lambuja leva um ensino técnico. Isso é pernóstico demais. Né? Ele fez um estudo e verificou que todo aluno nosso que fazia o técnico integrado ao médio não estava indo para o mercado de trabalho. A gente fala em eixos vocacionais, dentro da nossa própria instituição, a gente forma, mas não obriga ninguém a seguir a carreira, como ainda hoje muita gente costuma dizer, a carreira do operário ou do chão da indústria. Nós temos muitos ex-alunos aqui, eu mesmo tenho ex-alunos, não são poucos, alguns têm um curso de eletrotécnica, são médicos, são advogados, têm diversas outras profissões, mas o técnico que ainda hoje vem aqui, se agradeço o tempo que eu tive na instituição. Nunca trabalharam na formação. Como conheço muitos que deixaram de fazer curso superior ou até abandonaram seus cursos superiores porque, como técnicos, estão muito bem. Então, a gente ainda tem no nosso país uma cultura que, apesar dos tempos, é um pouco tupiniquim. Aí de quem aquela de que você tem que se formar por se formar para ter um curso de nível superior que muitas vezes não vai nem vai exercer. A gente ainda vive num país onde doutor é só o advogado e o médico. Ainda existe isso. Ah, porque eu sou formado em filosofia. Filosofia, isso para mim não. É o que dizem alguém quando vê, né? Ah, mas eu sou doutor em filosofia. Certo? Para quê? Quer dizer, existe esse questionamento. A nível de educação, a gente ainda vive num país onde o curso que forma professores, no início dos anos 90, bom, no início do ano 2000 ainda, acho que 99, 98, acho que ainda tem esse artigo guardado. O curso de pedagogia era o 39º classificado em opções na formação, nas opções de formação superior. Então, professor, eu diria que essa experiência eu acho que eu considero traumática na nossa história. Tá? Viver essa instituição, eu sei que ela pode atuar em vários níveis, né? Mas é como se eu tivesse dentro de uma instituição de educação profissional, você desagregar a tua formação, eu vou fazer só o médio dentro dessa instituição. E se eu quiser fazer o técnico, eu tenho que concluir meu ensino médio para fazer mais 2 anos de um pós-médio. Quando hoje você tem, nessa nova vertente do que eles chamam de novo ensino médio, uma possibilidade de agregar conteúdos de formação profissional, você fazendo o seu ensino médio propedêutico numa determinada unidade, e procurar as instituições de formação profissional para fazer uma concomitância no turno oposto à sua formação do ensino médio, vinha construir uma formação profissional. E até para minha surpresa, tá? Eu vejo que as entidades que estão sendo consorciadas ou firmado convênios para dar essa formação profissional que o novo ensino médio preconiza,
estão procurando outras instituições e não o Instituto Federal, que poderia também estar atuando nessa formação profissional. E isso nós fazíamos na década de 80, como tínhamos cursos de qualificação profissional via supletiva em algumas habilitações. Isso na década de 80. Já tínhamos um supletivo diferenciado daquele supletivo convencional da época. Tá? Então, eu diria que aquela experiência traumática, tá? Pelo menos por reflexão, fez a gente voltar para dentro da nossa própria instituição, avaliar o que éramos e o que fazíamos, né? E brigar, não digo brigar, mas pelo menos defender a bandeira do ensino integrado, da formação de um cidadão, né? Com formação profissional, com competência profissional, mas também com uma boa orientação para a vida e para o mundo do trabalho, um ensino acadêmico, né? De boa qualidade. Então, esse cidadão lá, pesquisador, que era um dos defensores dessa desarticulação, porque ele apresentou dados assombrosos. Quantos alunos passam pelo Instituto Federal, pelas instituições federais? Quantos seguem a profissão? Quanto aí entra na parte de economia que tenta ou descaracterizar ou trazer argumentos que mostram que o aluno sai muito caro a sua formação. O próprio Plano Nacional de Educação, ele tentou fazer um cálculo sobre o custo aluno hoje atual. Quanto custa um aluno ano? Dependendo da escola. No nosso Instituto Federal, quanto custa um aluno? Quanto custa hoje uma turma, considerando todos os professores, estruturas, água, luz, telefone, transporte, combustível, quando você junta tudo isso numa matriz, salário de professores, de servidor, estão achando que o nosso aluno ainda está muito caro. O aluno da universidade está muito caro. E isso fica cada vez mais caro quando, tanto quanto seja o número de alunos cada vez menos que estão concluindo os nossos cursos, professor. Então, isso, muitas a gente precisa refletir um pouquinho sobre certos cenários que a gente tem internamente. Tá? Turmas que entram 40, forma 1, 2, 3, superior. Temos hoje um grande problema na nossa instituição que a gente precisa avaliar. Evasão escolar, repetência, retrabalho. Quantos alunos hoje, por diversas razões, e principalmente depois desse tempo mais difícil que a gente está passando, a pandemia, quantos não pararam, abandonaram? Quantos alunos hoje, não só nas universidades ou nos próprios institutos, pararam aí no seu sétimo, quarto, quinto período? Por que não fazer um trabalho de tentar trazer de volta esses alunos? A gente mostrou que a educação à distância é possível. Você sabe quantas vezes a educação à distância vai deixar de existir daqui para frente? Ela sempre existiu, mas a gente estava ali ao lado, a gente usava muito pouco. Nós podemos colocar numa sala de aula ou sobre o seu trabalho, o senhor vai dizer, eu tenho 800 alunos e meu espaço de trabalho é esse aqui. Você militou a educação à distância, fez isso. Tivemos que aprender, reaprender, aprender a ensinar novamente. Crescemos com isso. Eu mesmo nunca mais vou deixar, não só minhas aulas convencionais que dou, mas a educação à distância eu vou manter, até nem que seja no mínimo como núcleo de aprendizagem. Me relacionar com meus alunos, alunos cadastrados, tirar dúvida, ministrar assuntos outros, cursos extracurriculares sobre minha disciplina, né, minha área de formação. Quantos cursos extracurriculares a gente pode dar? Tá? Então, é aquilo que eu te falei. A gente precisa se um pouquinho mais de doação de si mesmo como profissional, né? A gente pode fazer muito mais. Né? Então, só fechando essa tua pergunta sobre a questão da desarticulação, eu acho que serviu para mostrar a gente, professor, que que a nossa vocação é essa de ensino integrado, formação profissional, de curso de qualificação, requalificação, sair simplesmente desse lado da... A gente, às vezes, aquilo que eu chamo de normal, que é o que a gente tem que fazer no trivial.
Mas a gente precisa não é ir para a paranormalidade no sentido de se distanciar dela, não. É sair dessa normalidade para uma anormalidade que significa fazer diferente, fazer mais. Eu acho que é isso que o nosso instituto precisa e deve, e tem competência para isso, e faz isso. Só que eu digo que ele pode ser melhor do que o que é. Nós podemos ser melhor do que o que somos. Então, e aí onde eu digo que, parafraseando um famoso escritor aí chamado Fernando Pessoa, é preciso morrer, não no sentido físico de morrer, né, e sumir, mas morrer e renascer diferente. O professor, o servidor, o amante, isso nós podemos ser diferentes. O aluno pode muito bem morrer o péssimo aluno e nascer um bom aluno um dia depois. Então, as instituições também passam por isso. Só que na linha da organização, da aprendizagem organizacional, isso é até uma metáfora, aprendizagem organizacional. O que a organização aprende? O que a organização muda? Ela muda porque quem leva as organizações somos nós. Né? Então, é a reaprendizagem no dia a dia, né? E o fazer diferente no dia a dia. A cada aula que a gente ministra, você não dá a mesma aula com o mesmo assunto, com um tempo de 50 minutos, com as mesmas palavras. Por que é que a gente passa 30, 40 anos dando aula, às vezes, sobre o mesmo assunto? Porque a gente faz isso para alunos diferentes ano a ano. Será que o mesmo aluno aturaria dando aula por 30 ou 40 anos? Isso fica para nossas esposas, né? Ter que nos tolerar por esse tempo do jeito que somos, e ela quem tenta mudar a gente, alertando todo dia, né? Seja diferente, faça diferente.